estamos iniciando o culto de louvor e adoração ao nosso Deus e convidamos você que está aí na sua casa a louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador junto conosco. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças, Senhor Deus, nós te damos, Pai amado. Obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, te cultuando, prestando louvores ao Senhor. Te agradecendo, Senhor Deus, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és digno de todo louvor e adoração. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor, Pai amado, tem nos ensinado. Nós queremos Te agradecer nessa noite por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Obrigada por essa oportunidade que a Tua igreja tem de estar junta Te cultuando. Continua, Senhor Deus, nos sustentando e fala aos nossos corações nessa noite. Amém. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, lá no Salmo 95, a partir do versículo 1, diz assim: Vinde, cantemos louvor ao Senhor com alegria. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentamo-nos diante dele com ações de graça e celebramos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. E nesse momento, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos convidar nesse momento o Ministério Remidos e vamos juntos adorar ao Senhor nesta noite. A minha vida é do Mestre.
Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu quero te envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Porque eu te amo. Amém. Vamos orar nesse momento pelas nossas famílias. Oremos. Santo Deus e amado Pai, Senhor Deus, na Tua presença nós estamos, ó Senhor Deus. Queremos Te louvar e Te engrandecer, Senhor Deus. E neste momento colocar diante do Senhor as nossas famílias, ó Pai amado. Senhor Deus, obrigada, Pai amado, por o sustento que o Senhor tem nos dado, pelo sustento que o Senhor tem dado à nossa família, Pai, obrigada, pelo Teu amor que se renova a cada dia, Senhor Deus. Pai, conduz a nossa família conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, vem fazendo. E obrigada, Pai amado, pelos Teus sonhos para com a nossa família. Obrigada, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o Ministério Remidos.
Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir da salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Irmã Rayane, ore pela palavra que será ministrada hoje. Oremos. Santo Deus, na tua santa presença, Senhor, nós nos colocamos, Pai, como pessoas falhas, pecadoras, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como pessoas que necessitamos do Teu cuidado, Senhor, que necessitamos da Tua orientação, Senhor. Pai amado, diante disso, eu quero colocar nas Tuas mãos o irmão que estará ministrando a palavra nessa noite, Senhor. Toma ele, Pai, Senhor, que ele possa falar por Ti aqui na terra, Senhor. E todas as palavras, Senhor, que o Teu Filho possa falar no abrir da sua boca, que sejam palavras, Senhor, oriundas do céu, para trazer aquilo que nós necessitamos, Senhor. Seja para nos exortar, seja para nos orientar, Senhor, nos corrigir, nos consolar, Senhor. Seja, Senhor, para nos encher do Teu Espírito Santo e para que possamos reconhecer que só Tu, Senhor, és o caminho, a verdade e a vida. Enquanto Teu Filho, Senhor, irá falar do Teu amor, salva, cura, liberta, restaura, transforma, Senhor. É isso que nós acreditamos, Senhor, convictamente, e cremos e já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Graças a paz, amados irmãos. Irmãos, vocês que estão acompanhando aí na live, em suas casas. Estamos aqui mais uma vez, né, com muito temor e tremor, mas enquanto servo de Deus, para estarmos falando mais uma vez aqui com os irmãos. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em Mateus capítulo 6, dos versos 19 ao 34. Para falar Evangelho de Mateus. Mateus 6, do 19 ao 34. Mateus capítulo 6, do 19 ao 34. Vou olhar aqui o tempo. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto aos que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Eu creio que é um texto bastante conhecido, né, de todos nós assim, irmãos, né? Mas que nos trazem muitos ensinamentos pela parte do nosso Senhor Jesus. Então, o tema que nós vamos trabalhar essa noite é os verdadeiros valores do reino de Deus e como vencer a ansiedade por meio de Cristo Jesus. No capítulo 5, né, do Evangelho de Mateus, logo antes aí do capítulo 6, a gente vê que o Senhor Jesus proclamou o célebre Sermão do Monte, né, onde ele vai nos ensinar os verdadeiros valores do reino dos céus. E aí ele expondo e ensinando aos discípulos e às multidões a respeito de tudo aquilo que realmente
importa para que possamos observar com relação às verdades das Escrituras. E a partir do capítulo 6, a gente vai ver que ele também começa a tratar de questões devocionais, porque, por exemplo, pois ele falou e ensinou como se deve orar, né? Mostrou a oração modelo, falou também como se portar com relação às esmolas, e também de como a gente pode tratar a questão do jejum, de como jejuar. Então, resumindo, ele falou das coisas que você faz pessoalmente, diretamente, né? No seu particular. Aquilo que você faz sem holofotes, que você faz de você para com Deus, a sua espiritualidade. Aí no início do capítulo 6. Porque qualquer espiritualidade que toca trombeta ou que chama a atenção, né? Ela não parte verdadeiramente do coração, né? Ela é mais parecida com os fariseus, né? Lá como ele mesmo falou aí anteriormente. Eu só fiz resumindo por conta do tempo, né? Então vamos adentrar logo aí no verso 19, que é quando ele vai começar a falar dos tesouros do céu. Que agora Jesus ele dá uma guinada e vai nos mostrar e ensinar sobre os assuntos que reverberam no nosso testemunho para com o mundo, pois serão os reflexos do nosso comportamento efetivo como cristãos, que realmente condizem com os valores do reino. Aí vem a primeira pergunta: será que vivemos de acordo com os ensinamentos do nosso mestre? Né? Então vejamos aí a partir do verso 19 agora. Primeira pergunta vem: onde está o seu tesouro? Está apenas na terra ou está no céu? Então a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele vai nos dar primeiro 2 ordens e um esclarecimento. Aí ele vai dar a primeira ordem negativa. Quando a gente vai analisar o verso 19, ele diz aí. Vou tirar a máscara para ficar melhor, né? Acho que é isso que está abafando. Eu estou ficando sufocado. Eu tinha esquecido que estava com a máscara. Aí, agora sim. Então, no verso 19, o Senhor vai nos ensinar aí. Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Observe o que ele diz primeiro: não acumuleis. É isso que ele nos alerta aí, né? Então aí está claro no contexto, amados, que ele não proíbe você de ter, mas qual é a palavra mesmo? Não acumuleis. A questão de não acumular como uma questão mesquinha, né? Egoísta. A gente vai ver que ele está nos dizendo aqui, ele não está condenando que você seja uma pessoa rica, pois quando você tem riqueza, fruto do seu trabalho honesto, das bênçãos, do que o Senhor permitiu você ter, isso é normal, o Senhor faz abençoar. Quantos e quantos exemplos bíblicos a gente tem de homens de fé que foram ricos, né? O Senhor foi benevolente em suas vidas. Mas aí ele vai dizer: não acumuleis, né? Com questão de um propósito. Aí ele vai dizer também, segundo, o que ele não está proibindo aqui, que a gente pode aprontar. Não está aqui também proibida a previdência, que é você ter cuidado, é ser previdente na vida, né? Aliás, há uma orientação bíblica, né? Como quando a gente aprende com a formiga, né? Que a formiga ali, ela trabalha, ela acumula ali, guarda seu alimento durante todo o verão, se prepara para poder enfrentar a estação de escassez, enfrentar o inverno, né? Então, o Senhor também não condena esse tipo de coisa. A gente tem que, na verdade, é sinônimo de sensatez e sabedoria, né? Você ser previdente, você cuidar dos seus gastos, você ter o controle ali do seu orçamento, da sua família. Isso aí também o Senhor não está condenando aí. Então, terceira coisa, Jesus não está proibindo você e nem eu de usufruir do fruto do nosso trabalho. Ele também, a gente pode, né? A gente trabalhando, a gente tem umas férias, ele não está dizendo, não possa viajar, não possa ter um momento de lazer com sua família, com o seu filho. Enfim, ele também não está dizendo isso. Então, qual é a ordem positiva que ele nos dá? Aí vejamos aí o verso 20 e 21.
Ele diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, o que significa guardar tesouros no céu, né? Até botei aqui, né? Levando aqui para o banco. Será que é abrir uma linha de crédito celestial? Não, é. Não é não também. Não é. Será que não é ajuntar méritos pessoais? Também não é. Então você ajunta tesouros no céu na medida em que você usa os recursos terrenos para promover o reino de Deus, para proclamar as boas novas, para ajudar na expansão do reino de Cristo aqui na terra. Quando você ajuda também efetivamente o seu próximo, né? O seu irmão. E você vai investir quando a gente passa a ser cooperador do reino de Cristo. Quando a gente passa a ser cooperador do Evangelho. Então, quando você usa os recursos que Deus lhe dá para promover a expansão do Evangelho, para que mais pessoas sejam convertidas, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que o Evangelho chegue a todos os povos, línguas e nações, aí você está contribuindo efetivamente para o reino dos céus. Você está cooperando para que a palavra do Senhor chegue e alcance mais e mais pessoas. É nesse sentido, então, amados irmãos, que Jesus está dizendo para nós: se nós ajuntarmos tesouros apenas aqui, apenas na terra, aí ele vai ficar aí para a traça, para o ladrão cobiçar. Mas se você fazer o contrário, fazer com um propósito, o propósito que o Senhor nos dá em sua vida, como forma de agradecimento, como forma de mostrar a sua dependência de Cristo, mostrar que é servo do nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim você vai estar guardando os tesouros no céu. Amém? Então, aí terá consequências eternas e iremos frutificar para a honra e glória do nosso Deus. Tem um exemplo aqui que fui pesquisar, quando o primeiro bilionário assim, do mundo, né, o cara lá dos Estados Unidos, John Rockefeller, ele foi a primeira pessoa que juntou 1 bilhão na Terra. Aí foi um curioso, né, lá no dia do velório dele, no enterro. E aí, chegando lá, estava o contador de Rockefeller. E aí o curioso foi perguntar, né, bem sem jeito, mas chegou lá. E aí, me conta uma coisa, rapaz. Quanto foi que o John Rockefeller deixou? Ele diz, rapaz, ele deixou tudo, não levou nada. Então, amados, não tem gaveta em caixão, não tem significado você só acumular assim, riquezas, né? Isso trazendo para a gente, sem um propósito, sem buscar verdadeiramente o reino dos céus. Então, amados, se você só juntar bens, móveis, imóveis, apartamentos, você poderá ser um homem muito rico, prestigioso aqui na terra. Mas, quando você partir, isso não valerá de nada no reino dos céus. Então, por isso que o Senhor vai dizer aí, no verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, também traga a pergunta para nós, onde está o nosso coração, né? Será que está nas coisas do alto? Ou nós estamos deixando o nosso coração só ligados às coisas aqui da terra? Será que estamos verdadeiramente servindo ao nosso Senhor? Será que estamos empregando, né, também o nosso tempo, o que a gente tem ao nosso alcance, né, os nossos recursos para investir no reino dos céus? Então, meus irmãos, a gente vê que a questão é generosidade, é usar os recursos que Deus permitiu você ter também e principalmente para promover o reino dos céus. E os valores, né, do reino, que é servir e amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. É você realmente servir ao Senhor e mostrar que você também está aqui na terra com um propósito. E também é forma de você agradecer a Deus e forma de você mostrar que realmente é dependente dEle. Que tudo que você tem, tudo que a gente realmente veio do Senhor. Então, amados, a gente vai entender e compreender que a verdadeira felicidade não está no que temos aqui, mas no que somos aqui. Vai além de apenas um sentimento de ter e poder. Diz respeito, na verdade, a um coração regenerado pelo Espírito Santo. A um coração regenerado que isso vai reverberar em ações, não somente, né, em
em nossas palavras, em nossos discursos, mas que nós passemos realmente a viver, a praticar a palavra que a gente prega, que a gente fala, que a gente ouve, que nós possamos escutar verdadeiramente o nosso Deus. E o que podemos fazer como igreja, né? Como corpo de Cristo, também membros da igreja local? Acho que no mínimo a gente ser dizimista, né? A gente ser dizimista, porque, amados, entregar o dízimo não é uma ação de generosidade, mas é pagar dívida. Aquela dívida entre nós e o próprio Deus, que provém todas as coisas em nossas vidas. É, na verdade, reconhecer mais uma vez a provisão, graça e misericórdia que o Senhor realiza em nossas vidas. Realmente, antes eu creio que no início, na nossa conversão, a gente não tem o conhecimento ou não sabe a importância ou o valor, ou não conhece realmente a questão de ser dizimista, né, ou do dízimo. E muitas vezes a gente não entende ou não quer entender. Mas depois que você passa a olhar a palavra e ver quão o ensinamento do Senhor Jesus é profundo a respeito disso, a gente vê que realmente é algo que a gente faz que não é pesado, não é gratificante, porque a gente está reconhecendo que a gente depende do nosso Deus. A gente está reconhecendo que tudo aquilo que nós temos, que provém em nossas vidas, vem do nosso Deus. Nós estamos aqui mais um dia porque em mais uma manhã as misericórdias e o amor de nosso Senhor se renovou em nossas vidas. Então, se nós não tivéssemos o fôlego de vida, nem aqui nós estaríamos para usufruir das coisas que nós temos. Então, o mínimo que a gente tem é retribuir para o reino de Deus, é retribuir para proclamar o Evangelho, é de alguma forma reconhecer que realmente você depende do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, eu creio que o Senhor pode ter certeza que o Senhor não se agradará de nós, não, quando a gente tem a oportunidade de contribuir, e mesmo assim a gente negligencia, não contribui. Seja um cristão generoso e zeloso pelas coisas do alto, referente ao reino dos céus. A gente vai ver que, nesse sentido, que generosidade não se trata do quanto você tem no bolso, mas sim é de quão grande você tem o seu compromisso com Deus dentro do seu coração. Então, por exemplo, uma pessoa que recebe um salário, meio salário mínimo, pode ser fiel a Deus totalmente. E uma pessoa que é milionária pode ser infiel a Deus dando muito dinheiro, rios de dinheiro. Então, o que significa, a questão realmente é onde está o seu coração. Se está voltado para as coisas do alto ou se ele está realmente só ligado aqui às coisas da terra. Por isso que o verso 23, o 21, o Senhor fala isso. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E é interessante que à medida que a gente lê a palavra, parece que ela vem novos ensinamentos, né? A gente acaba aprendendo mais e mais com Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus é fonte inesgotável, realmente é um manancial para as nossas vidas. Amém? Agora o Senhor vai tratar de outro assunto. E como são os seus olhos perante as coisas do mundo? Aí a partir do verso 22. Ele vai dizer, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Olha aqui nessa parte A do versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Que é assim, declaração singela, mas bastante profunda. Porque se a gente não tiver cuidado com os nossos olhos, eles nos levarão ao fracasso. Porque quando a gente vê, quando você vê, você deseja. E se o seu desejo não for puro, o seu olhar leva você para o buraco. E a gente realmente tem que se policiar. Muitas vezes a questão não é o olhar, mas é como olhar, é como ver, é como você vê aquilo. Exemplo disso, a gente pode falar um pouco de Davi. Não é exemplo que ele estava lá, ele estava passeando lá no terraço, de repente vê a mulher bonita lá na sacada tomar banho. Só que aí
ele olhou ali naquele momento com os olhos lascivos, né? Impuros. Mas aí se ele olhasse por outro lado, ele visse e disse, não, louvado seja Deus, glória a Deus por uma beleza, um ser que o Senhor criou, né? Mas muitas vezes a gente tem que se orientar pela palavra de Deus e ver que aquilo que a gente pode olhar, se for prejudicial, a gente tentar fugir ou sair daquilo ali. Justamente porque os olhos são as lâmpadas do corpo. E trazendo também para nós, amados, quando vermos algo ou alguém, que nós sabemos que tal ação ou reação não glorificará e não honrará a Deus, é melhor que a gente fuja e não dialogue com o inimigo. Era isso que a expressão que eu ia lembrar, era não dialogue com o inimigo. Como o pastor pregou outro dia, que muitas vezes a gente dá assim, oportunidade, se deixa levar pelo inimigo. Mas a gente tem que buscar olhar para Cristo Jesus, buscar ver o novo ser transformado em Cristo Jesus, para que a gente não possa voltar ou evitar a voltar a coisas, a práticas que a gente já está esquecida, já está abandonada, do velho homem. Então, a gente vai ver isso hoje em dia muito na questão quando você está vendo um vídeo qualquer na internet, né? Aí você está vendo até uma pregação ou um louvor e de repente aparece aqueles anunciozinhos, vem aquele negócio breve de 10, 15 segundos. E muitas vezes vídeos incômodos, né? Mas ali está só você e o celular, mas Deus está ali vendo, né? Deus está ali olhando. É nessa hora que nós temos que olhar com os olhos bons, né? Não olhar com o olhar lascivo, mal, com o desejo infortúnio, né? No nosso coração. Não sei se está dando para os irmãos entender mais ou menos o que eu estou querendo colocar. Acho que eu coloquei aqui. Dá água, mozinho, por favor. Estou com a garganta seca. É porque eu pulei aqui um ponto que eu queria ver. Isso. Então você pode pensar que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, Ele sabe de todas as coisas. Então o que significa ter olhos bons? Então é o contexto novamente do homem, né? Olhando para uma mulher bonita, por exemplo. As mulheres são bonitas por natureza, louvado seja Deus por isso. Ele pode olhar aquela mulher linda e dar glória a Deus por fazer as mulheres tão formosas e bonitas. Agora, se olhar com aquele olhar lascivo, né, de desejo, aí já é um olhar que não agrada, né, a Cristo Jesus. A Bíblia diz né, que se o homem olhar para uma mulher com o coração impuro, isso aí já se configura que ele adulterou ali com ela, né? Então nós temos que ter esse cuidado. E que o olhar mal é o olhar com cobiça, com inveja, com desejos impuros. Por exemplo, também, cobiçar a posição do outro, né? Às vezes você está no ambiente de trabalho ou no ambiente que você, muitas vezes, inveja aquela pessoa ali. Aí a inveja, esse tipo de sentimento, não agrada, né, a Deus. Na verdade, faz parte do velho homem. Então a gente tem que deixar, a gente pode admirar o outro, né? Ver o outro como algo para a gente se espelhar, mas não para a gente estar com aquele sentimento de estar no lugar dele, ter aquilo que pertence a ele. É mais ou menos aquela coisa, a filosofia que eu botei dos assaltantes, que eles dizem, né? O que é meu, e o que é de você tem de ser meu também a todo custo. Não tenho nada a perder. Aí isso é terrível, é mais ou menos isso, né? Você está querendo a todo custo ter algo ali que não lhe pertence. Então, amados, não adianta ter olhos se você não tem a luz. Como ele vai dizer aí, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, o que é a luz? A luz ela é símbolo de direção. E a luz para nós, é o próprio Cristo Jesus. É Ele que nos transforma. Por exemplo, uma luz nos aeroportos, eles são colocadas ali para iluminar e para quando o avião chegar, né, ele ver que alertar ali que ele vai chegar num pouso seguro.
E Cristo, a luz, aponta a direção certa a seguir. Quem anda na luz sabe para onde vai e não tropeça, pois Jesus é a luz do mundo. E a igreja, nós temos que refletir esta luz, temos que refletir Cristo Jesus em nossas ações. Temos que dar bom testemunho, fazer práticas que realmente glorifiquem ao nosso Deus. Então é Ele que transforma verdadeiramente as nossas vidas e por meio dele é que deixamos, né, o velho homem de lado, aquela velha natureza de lado. Agora, outro assunto que a gente vai chegar aí, os dois senhores, né? Aí Jesus chega a outro ponto no verso 24, que traz outra pergunta para nós. A quem você obedece? A quem nós obedecemos como seu Senhor? Há pelo menos, né, 4 verdades aqui. Quando ele diz aí no verso 24, ó, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Primeiro, né, a gente vê que o dinheiro, ele não é neutro, ele não é apenas uma moeda. Ele realmente é uma entidade, ele é chamado mamon, né? O dinheiro, Jesus chamou o dinheiro de mamon, pois ele é a personificação da riqueza. Segundo lugar aí, ó, Jesus disse que o dinheiro é um senhor, e também ele quer exigir a dedicação exclusiva. E é interessante que a gente preste atenção nisso, pois é interessante. Deus não chamou o mundo de senhor, né? Ele não chamou o diabo de senhor, ele não chamou César de senhor, mas ele chamou aqui o dinheiro de senhor. É interessante que o acúmulo de riquezas, né, ele chamou de senhor, e é um senhor que requer dedicação exclusiva. E aí, se a gente não ter cuidado, não observar a palavra, a gente se deixa o dinheiro, ou só a busca pela riqueza tomar conta da nossa vida e ser só aquilo que a gente busca, que a gente olha, e deixa de olhar até para o nosso Senhor. Porque Jesus também é Senhor, só que tem uma coisa muito importante: Ele é o Senhor, é o Senhor dos senhores. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É quem realmente Ele é a luz do mundo, é o pão da vida, é quem nos dá a vida eterna. Não é nas riquezas que nós encontramos a paz, a verdadeira paz. Mas a verdadeira paz só encontramos em Cristo Jesus. E por isso que a gente tem que ter cuidado e ver que quem ama só o dinheiro, aí não vai amar a Cristo Jesus. Você vai se dedicar a um Senhor. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar de nossas vidas. Por isso que ele vai dizer lá em Lucas, né, dificilmente um rico entra no reino dos céus, pois é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pois lá foi possível que um Zaqueu rico se convertesse, assim como muitos Zaqueus também têm se voltado para Cristo. Têm visto que verdadeiramente o Senhor é a nossa verdadeira alegria. O Senhor é a nossa fonte infindável, né? É tudo aquilo que nós buscamos. Mas se só amor ao dinheiro, se a gente só buscar o dinheiro, aí já é complicado. Pois é por isso que muitas pessoas só se casam pelo dinheiro, se divorciam pelo dinheiro, né? Matam até pelo dinheiro. A gente vê que o dinheiro é um dos males, né, do mundo em que vivemos. Lá em 1 Timóteo 6,10 vai dizer: porque o amor ao dinheiro, a expressão amor, ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, realmente, a gente tem que observar a palavra e ter muito cuidado a respeito disso. Tem um comentário aqui de Hernandes que eu achei interessante, que ele diz aqui, ó: o dinheiro hoje domina as casas de leis, os palácios dos governos e as cortes do judiciário. O dinheiro é o maior Deus deste mundo.
O dinheiro é mais do que uma moeda, ele é um espírito, um Deus, ele é Mamon. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele é o mais poderoso dono de escravos do mundo. Aí, o problema aqui, essa frase que me chama a atenção, o problema não é possuir o dinheiro, mas ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Então, que nós não façamos permitir deixar que o dinheiro seja o nosso patrão, mas que nós verdadeiramente, que primeiro o nosso patrão, aquele que a gente busque, seja em primeiro lugar, seja o nosso Senhor Jesus, seja o nosso Deus. Que a gente coloque o dinheiro no devido lugar dele, né? E a gente aprendeu com o Senhor, não é pecado ser rico, a riqueza é uma bênção. Davi disse que riquezas e glórias vêm de Deus. Moisés disse que é Deus quem nos dá sabedoria para adquirirmos riqueza. O problema é colocar o coração na riqueza, pois a raiz de todos os males não é o dinheiro. É como a gente viu aqui em Timóteo, é o amor ao dinheiro. Só que muitas vezes nesse mundo a gente está vendo isso, que quantas mais e mais pessoas, até dentro das próprias igrejas, estão amando mais o dinheiro, estão buscando mais as riquezas aqui dessa terra. Mas nós temos que estar voltado verdadeiramente para o nosso Pai, para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, né, desse verso 19 ao 24, vem algumas perguntas para nós. A pergunta, então, para nós, meus amados irmãos, é a seguinte: quem é o verdadeiro Senhor de nossas vidas? Quem é a nossa prioridade? Quem é que governa a sua vida, a minha vida, a nossa vida? Será que estamos só correndo nesta vida atrás dos nossos interesses e do dinheiro? Onde está o espaço do Senhor Jesus na agenda das nossas vidas? Será que ela está lá na última folha e na linha da última folha da nossa agenda? Que nós possamos ver, refletir a respeito disso. Será que Ele está reinando mesmo em nossos corações? Quanto tempo a gente passa do nosso dia só pensando no dinheiro e em ganhar mais? E quanto tempo reservamos para glorificar o nosso Deus e passarmos com Ele em oração, em comunhão, buscando ter uma verdadeira vida de intimidade com Deus? Que nós possamos refletir. Quem comanda os nossos pensamentos? Quem comanda as nossas decisões? Quem comanda a nossa ética? Que nós possamos refletir, meus irmãos, e olhar para a palavra do Senhor e verdadeiramente buscar, né, o reino dos céus, buscar o nosso Deus, colocar o nosso Deus como prioridade em nossas vidas. Porque lá em 1 Coríntios 15, 19 diz: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Em Provérbios 15, 16 também diz assim: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. E tem versões que diz com infelicidade. Então o dinheiro não é sinônimo de felicidade, ele não é sinônimo de uma vida alegre, como a gente diz. A nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira fonte abundante, real, gloriosa é Cristo Jesus. Amém? E que nós possamos passar agora para o verso 23, né? 25. Vamos ver agora um tema bastante... Agora o Senhor vai falar conosco a respeito da ansiedade. Pergunta a nós: você é uma pessoa ansiosa? É do tipo que vive roendo as unhas, antecipando os problemas. Eles ainda estão longe e você pensa que estão à porta. Sofre pensando no que vai comer e vestir, onde vai morar e trabalhar, onde o filho vai estudar. A gente vê que a ansiedade é um mal deste século. Atinge homens e mulheres, jovens e velhos, doutores e analfabetos. Ela não escolhe endereço, não escolhe distinção. Só que o Senhor nos ajuda, na verdade, nos mostra como vencer a ansiedade, né? Através da palavra de Deus. Né? Qual nota você lhe daria a respeito desse assunto, né? Como é que a ansiedade como é que você tem lidado com isso em sua vida?
A ansiedade realmente deixa muita gente no mundo todo com os nervos à flor da pele. Mas eu queria primeiro, a gente vai aqui no verso 25, vamos olhar aqui. Ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? O Senhor já está colocando, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Será que o Deus que lhe deu a vida, Ele não vai cuidar em lhe vestir? Ele não vai cuidar de prover, né, as coisas em sua vida? Então, primeiro vamos pontuar mais ou menos o que não é ansiedade. Ansiedade não é desprezar as necessidades do nosso corpo. Você e eu, nós temos necessidades, né? Nós temos necessidades de comer, de vestir, necessidades básicas, essenciais, que são vitais para a nossa vida. Necessidades de roupa. E se você perceber, o Senhor Jesus tratou desse assunto, né? Que ele vai dizer aí no verso 31. Ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos. O Senhor nosso Pai sabe que nós necessitamos dessas necessidades essenciais. Comer, beber, vestir, pois são as necessidades básicas, essenciais da nossa vida, né? É tanto que na oração modelo, ele diz lá, a gente diz, o pão nosso nos dai hoje, né? Para o Senhor prover, né, o alimento, o pão nosso, agradecer por aquilo que está na nossa vida, nas nossas mesas. Ele também não disse que, outra coisa que não é a ansiedade, né? Ele também não disse que a previdência é ansiedade. Então, você organizar suas contas, poupar o que puder com um propósito, né, de ter uma urgência e você ter aquilo para cuidar, isso também não é ansiedade. Controlar os gastos para ter uma vida mais equilibrada, pois isso é sinal de sensatez, de sabedoria, né? É ligado ao que acabamos de ver também. Então, exemplo, o cara diz assim, eu não sou ansioso, portanto, tudo que eu ganho, eu gasto. Isso aí é responsabilidade, não é ansiedade, né? Acaba de dizer, não sou ansioso, eu vou gastar tudo aqui. Aí você não tá sendo prudente. É falta de mordomia, pois você precisa ter uma vida equilibrada financeiramente, para que quando ocorra alguma urgência e necessidade, você tenha aquilo que esteja ao seu alcance. Então, você ser presidente não quer dizer que você é uma pessoa ansiosa, por isso é cuidado. Isso é previdência, isso é sabedoria. Como aprendemos lá com a pedagogia da formiga. Só um instante, amados, vou tomar água aqui. Desculpe, hoje eu estou com a sensação de coçar. De vez em quando fica assim, a garganta coçando. Mas vamos dar continuidade. Então, terceiro. E também não é ficar isento de ganhar o sustento, né? Também não sou ansioso, não. Eu vou deixar a vida me levar. Isso também não é ansiedade. A gente tem que trabalhar para poder ter o nosso sustento. Tem que buscar comer, né? Pois quem não trabalha também não come. A ordem de Deus é trabalhar, né, 6 dias e descansar um. Não é o contrário, né? Você descansar um dia e deixar os outros aí à vontade. Então, vamos ver o que é ansiedade. Ansiedade, na língua grega, a palavra, né, traz a ideia de estrangular, sufocar, tirar o oxigênio. É uma pré-ocupação excessiva, que gastamos todas as nossas energias na pré-ocupação do problema, que quando ele chega realmente não temos forças para resolver. Então, acaba sendo uma pré-ocupação excessiva que nós temos. A gente realmente pode no antecessor, a gente se preocupa com aquilo que ainda nem chegou e gasta todas as nossas energias ali naquela pré-ocupação, e quando chega a ocupação, aquilo que você já não tem forças para poder lutar com aquilo. Então, realmente ela tira a nossa energia, paz, o sono, apetite. Mas temos que ter uma coisa, nós não podemos deixar que
a ansiedade tire a nossa fé. Que muitas vezes a gente deixa aquilo se tornar tão, como é que se diz, sufocante, tão, coloquei a palavra exata, de forma que abala a sua fé. Nós temos que procurar resolver, né? Procurar o Senhor, procurar também profissionais que ajudem, muitas vezes até combater com um caso mais grave, um caso mais que necessita de cuidado, mas nós temos que, apesar de toda luta, de todo sofrimento, nós temos que permanecer com os nossos olhos voltados, fitos em Cristo Jesus. É isso que eu queria dizer, que quando a gente vê aqui, quando ele diz no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que é um côvado? Não é 45 centímetros. Então, por mais ansiosos que nós estejamos, nós não temos poder para acrescentar um segundo, um minuto em nossa vida. E por que andais ansiosos, quando ele diz no verso 28 aí, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Então, o Senhor cuida de nós, o Senhor que nos deu a vida, que nos deu o sopro de vida, Ele tem cuidado de vós. Quando diz lá em Pedro, né, 1 Pedro, ele diz lá, lance sobre o Senhor, Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E Paulo nos ensina, também em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então nós temos que buscar primordialmente, principalmente, ao nosso Deus. Então, eu quero dizer que pelo menos 3 coisas nós devemos fazer para que o Senhor nos ensina para vencer a ansiedade. Primeiro, vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Aí no verso 32, quando ele diz, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Só que ele vai dizer na parte B, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, nós vencemos as necessidades quando confiamos nele. A fé é um antídoto para a ansiedade, como é um antídoto para o medo. Deus sabe do que temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra, né? Se pedirmos um peixe, Ele também não vai dar uma cobra. Ele é o Deus que nos criou e mantém a vida. Nós temos que realmente confiar em nosso Deus. Apesar de batalhas, coisas que nós enfrentamos nessa vida, a gente tem que olhar para o nosso Deus e ver que Ele realmente está conosco. Ele é o que é o sustentador de toda a vida. A nossa vida realmente depende de nosso Senhor. Segundo, vencemos a ansiedade quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Aí no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui, se você observar, há uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo, a justiça, a vontade e o reinado de Deus em nosso coração, em primeiro lugar. Então, que nós possamos buscar o primeiro reino de Deus, em primeiro lugar, em nossas vidas. Porque os interesses deles devem ocupar a mente e o coração de todos nós. Nós temos que procurar ser governados por Cristo Jesus, primeiramente. A gente tem que verdadeiramente vivenciar, né, o que a palavra nos ensina. Muitas vezes a gente fala, mas na prática a nossa natureza humana, nossas limitações, né, deixam nos abalar. Mas nós temos que olhar para Cristo Jesus e buscar Ele em primeiro lugar, verdadeiramente. Então somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da vida, seja no casamento, no lar, na vida profissional, em todos os ambientes da nossa vida. E a promessa aí é quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Quando Ele diz, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus trabalha
na vida daqueles que nele esperam. Ele realmente, se você buscar ele verdadeiramente, ele sabe o que a gente necessita, sabe aquilo que é necessário à nossa sobrevivência. E o que diz lá em 1 Timóteo, eu separei aqui, deixe-me ver. Aqui, quando lá Paulo ensina a Timóteo, ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, uma coisa também para a gente vencer a ansiedade, vencer isso, é o contentamento. É agradecermos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. O essencial é termos realmente o que comer, o que vestir. Muitas vezes é porque o mundo prega que nós temos que buscar isso, buscar aquilo, mais mordomia, mais isso, mais aquilo. Mas a palavra de Deus nos ensina que o essencial Deus nos dá. O nosso Deus garante aqui através da sua palavra. Se nós realmente obedecermos a Ele, servirmos a Ele, entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Ele, Ele tem cuidado de nós, Ele vai cuidar de você. Em terceiro, vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Quando Ele diz aí no verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, não administramos o futuro, né? Antecipá-lo e sofrer por ele é imprudente. Devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. Né? Como a gente vê lá em Tiago, né? A brevidade da vida do homem. A vida é como uma neblina. Nós não sabemos o dia de amanhã, né? Nós estamos aqui, mas só Deus que sabe de todas as coisas. Nós temos que buscar entregar a nossa vida a Cristo hoje, buscar o reino dos céus hoje, realmente se arrepender dos nossos pecados e se voltar a Cristo Jesus, porque Ele só é realmente o caminho, a verdade e a vida. Só Ele que nos leva para o Pai, só Ele que nos dá a oportunidade da vida eterna. Que nós possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E que o Senhor nos ajude. Amém? Não sei qual. Amém. Eu vou chamar os irmãos para estar louvando. E no final eu vou pedir para que o irmão Júnior faça a oração para encerrar, no encerramento. Amém? Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti. Pra reconhecer que
Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos, ó Deus, por cultuar, Senhor Deus, o teu nome. Cultuarmos, ó Deus, de maneira onde o Senhor nos deu o privilégio, ó Deus, de erguermos a nossa voz, nosso pensamento, louvor, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. E o Senhor, ó Deus querido, sabemos, tem recebido, ó Deus, em nome de Jesus. Eu possa ter misericórdia dos irmãos que ficaram em suas casas. Eu possa estar visitando cada um deles com o teu Santo Espírito. E venhamos, ó Deus, realmente em nossas vidas, valorizarmos em primeiro lugar e priorizarmos teu reino em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus querido, todos os irmãos que trabalharam, ó Deus, para que os irmãos em suas casas pudessem estar recebendo, ó Deus, esse culto de louvor e adoração, ó Deus querido, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar uma semana de paz, uma semana de misericórdia, uma semana, ó Deus, de muito trabalho para a honra e glória do teu nome, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém.